Então, primeiramente, bom dia a todos. Obrigada por sua participação aqui no Hoje em Foco. Bem, então, ao meu lado aqui está o Leno, representando a chapa 1, e aqui está o Tiago Dantas, representando a chapa 2, que fez parte da chapa 2, fez parte da fração majoritária da última gestão, então, do DCE. Bem, primeiramente, eu gostaria de explicar a todos os telespectadores. Vamos começar falando, antes de falarmos sobre a eleição, né, eu acho importante a gente frisar o que é exatamente o DCE, qual é a função e o papel do DCE exatamente. Então, o Diretório Central dos Estudantes da UESC, ele tem como função representar todos os estudantes da universidade. É como se fosse um sindicato, que todos os estudantes são filiados. Então, o DCE da UESC ele é um DCE histórico, ele é o DCE que conseguiu e um pouco na contramão da privatização aí, conseguiu estadualizar uma universidade que era particular para uma universidade estadual hoje, que é a nossa UESC. E ela, nesse caminhar aí do DCE, ele conseguiu travar a luta também das cotas na universidade, que é uma reparação histórica aí para as classes menos favorecidas. Então a gente conseguiu implementar as cotas na universidade e também o DCE lutou pela paridade para a escolha do reitor. Antigamente nós tínhamos o processo 70-15-15, que o peso dos professores era de 70%, dos alunos era de 15% e dos funcionários de 15%. E o DCE travou essa luta e conseguiu uma paridade. Hoje cada segmento tem 33% no peso. Bacana. E aí conseguiu ficar um pouco mais ficou mais relevante, todos os segmentos ficaram mais... Sim, tem mais voz, mais voz, né? Poderativo. Mais poder. Posso contribuir um pouco Claro, nesse claro. debate? Primeiro, dar um bom dia também, né? Agradecer o espaço, dar um bom dia também para os telespectadores. Não é fácil a gente conseguir um espaço para discutir um assunto dessa importância na televisão, né? É um segmento estudantil que travou várias lutas na história do país, inclusive contra a ditadura militar, então é muito importante a gente ter um espaço desse aqui para estar discutindo. Bem, o DCE é uma das entidades de representação dos segmentos da universidade. A universidade é composta por 3 segmentos. É professor, funcionário, técnico administrativo e estudante. Sendo que professores são 800 e poucos, não é Isso é em torno de 1.800 e pouco mil professores, funcionários em torno de 500, que são representados pela FUSC, professor pela DUSC e estudante pelo DCE. Né? Então, é uma entidade que representa em torno de 10 mil estudantes na universidade. Então, é muita gente, é muita coisa que a gente tem, gente da região inteira, né? Então, muitos interesses, a gente também está lutando pela nossa formação, né? E pela nossa universidade. Né? Então, a gente tem uma universidade que é pública, é com dinheiro nosso, né? Investido de cada um de nós, não só que está estudando, mas também da região. Então, a gente tem que lutar para que a coisa pública seja zelada da melhor forma possível. Né? Ou seja, organizar a ideia, então, geral ali dos estudantes, representar e exigir o que, de fato, é direito dos estudantes. Então, esse seria o papel do DCE. Não só... Vale ressaltar que hoje não só a UESC, ela tem outros polos, também tem EAD, então tem os interesses também EAD, tem o PAFOR também, que é um programa do governo federal, Plataforma Freire. Então a Universidade Estadual de Santa Cruz, ela tem uma abrangência hoje e uma significância hoje na região muito grande. Então, o DCE também mantém relações com outras entidades representantes dos estudantes, representativos dos estudantes, como por exemplo a UNE, a Conlute, o ES, não é isso? Não, o que acontece em relação a isso daí? A gente tem uma entidade que é representativa de forma local, né, que é o DCE. Então, a gente tem que ter uma entidade representativa no âmbito estadual e no âmbito nacional. Então, o nosso DCE, que reconhece a nível estadual a UEB, a União dos Estudantes da Bahia, e a nível nacional a UNE, a União Nacional dos Estudantes, que é muito conhecida, né, por todos nós. É a entidade, uma das principais, que lutou contra a ditadura militar. Tanto é que, quando foi aplicado o golpe, de 31 de março para 1º de abril, o primeiro ato significativo da ditadura foi a queima da sede da UNE, que foi no Rio de Janeiro, porque era a entidade que batia mais de frente com os conservadores. Sim. Então, o DCE daqui reconhece estatutariamente a UNE como entidade de representação nacional e a UEB como estadual. Agora, quais são as áreas de atuação do DCE? Você quer... Pois o DCE, ele
tentando destrinchar, né, para o ouvinte, inclusive para os próprios estudantes que muitos não conhecem. Né? O DCE representa todos os estudantes da universidade e tem os representantes dos cursos, que são centros acadêmicos e diretórios acadêmicos. São quantos cursos? Ou seja, quantos representantes assim para... Contando com bacharelado e licenciatura, a gente tem 33 cursos. Mas se você condensar isso daí, a gente tem 28 cursos hoje. Então são 28 representantes, então, um para cada curso. Isso. Agora, assim, a gente tem também, como a gente falou, esses EADs e plataforma Freires, que acabam sendo cursos conjuntos, né, seriam as mesmas representatividades dos cursos presenciais. Então, o CA, que representa o curso de Educação Física, representa também o PAFOD de Educação Física. Né? Sim. Então, assim, a área de atuação, ele vai fazer essa ligação, essa conversa, pegar as demandas de cada curso e tratar com quem quer que seja. Por exemplo, se tem que tratar com o departamento e o CA não está conseguindo, então precisa de uma força maior, então o DCE, junto ao CA, vai até o departamento, ou então os conselhos representativos também, como o CONCEP e o CONSUL, ou então até a reitoria. Então ele vai estar fazendo essa ligação com os CAs e também indo representar em algumas outras instâncias. Se eu pegar até um gancho, como eu sou de ciências sociais, né, tem uma teoria, que é a teoria das elites, que fala que sempre tem uma minoria organizada que comanda uma maioria desorganizada. Então, o que acontece? Qual é o nosso dever? É ir contra essa corrente, né? Tentar organizar essa maioria. Né? É o maior segmento da universidade. Como o Tiago falou aí, tem os CONCEPs, CONSUS, são as maiores instâncias deliberativas. Né? Porque não é só uma entidade representativa, só para juntar o pessoal e fazer reunião para cobrar. Não, tem espaços que são deliberativos, de tomada de poder, exemplo, Câmara de Vereadores, tal, lá a gente tem os conselhos superiores. Né, que são os espaços que tomam as decisões tanto de implementação de cursos, como aprovação de política para a universidade, construção de departamento, de pavilhões, tudo isso. E o DCE tem cadeira nesses espaços. Né? E em outros lugares também, não só isso, tem cadeiras também, questão de transporte. Conselho de transporte, Léo de Itabuna. Como o DCE também interferiu diretamente na interseção do Enem Sisu na universidade. Então, o Conselho Deliberativo que fez com que a universidade entrasse aí no Enem Sisu foi o CONCEP. Então, essa instância discutiu, né, junto com os professores. Hoje a gente tem uma parte pequena também dentro do CONCEP, que é uma luta, que hoje o CONCEP a gente tem apenas 5 cadeiras, então só são 5 membros dos discentes estão dentro do CONCEP e o resto são todos professores, são diretores de colegiado, diretores de departamento. Então, a gente comprou essa ideia, vai discutindo e aí conseguiu implementar o Enem Sisu dentro da universidade. É só importante ressaltar em relação a isso daí, que é um dos problemas da atual gestão majoritária, né? Porque o que acontece? Você, como DCE, você não está para representar a sua opinião, você está para representar a opinião dos estudantes, né? Eu, particularmente, tenho muita simpatia pelo Enem. Só que eu acho que não deve ser a minha opinião que deve ser imposta. A gente tem que fazer uma discussão, travar uma discussão não só com os estudantes, né, porque o segmento estudantil tem que ter uma opinião em relação a isso daí, mas também com a comunidade externa, que é quem vai bancar aqui, que é quem está com seus filhos nas escolas, nos cursinhos, tudo por aí vai, para tentar entrar aqui. E não foi travada essa discussão. Né? Essa discussão não foi travada e acabou que foi feita a discussão nos conselhos deliberativos sem o estudante emitir opinião, sem a comunidade externa emitir uma opinião. Diante disso, eu queria perguntar dessa opinião do Leno, eu queria perguntar, Tiago, como é que o DCE, né, já que a chapa 2 tinha a fração majoritária, como é que é o dia a dia, né? Como é que o DCE participa no dia a dia do estudante ali, vendo, conversando, vendo os problemas? Como é que é essa participação do DCE na vida dos estudantes? Ah, sim. O DCE ele é uma entidade assim, organizada por estudantes. Então, a gente tem que saber que o estudante ele tem muitas obrigações, mesmo aquele que está dentro, como diretor do DCE. Então, ele tem que cumprir suas obrigações acadêmicas, ele tem que, às vezes, trabalhar também. E tem que estar lá, porque ele se propôs a isso, né? Então, ele tem que estar lá, tem que receber o estudante. Às vezes, a gente tem dificuldades com alguns estudantes, que tem problemas com professores. Então, a gente vai aconselhando algumas coisas, são aconselhamentos como algumas